astronautas antigos e misteriosos parecem ter tido um hábito estranho de deixar para trás quebra-cabeças desconcertantes na forma desses artefatos inexplicáveis, muitas vezes indecifráveis, que servem para ser ao mesmo tempo sedutores e desafiadores. E uma dessas descobertas, há muita espreita e espera um explorador na Costa Rica. Foi na década de 20 que descobriu-se uma vasta área de floresta tropical espessa ainda e quase impenetrável no Vale de Iquiz, na Costa Rica. Tinha a composição perfeita do solo para cultivar uma variedade de frutas e de plantações. Então foi considerada uma mina de ouro para as empresas agrícolas, como a United Fruit Company, que começou a derrubar a selva inexplorada. Foi limpando, dando lugar às plantações de banana, mas além das dificuldades da própria terra, doenças e nuvens espessas de mosquitos, eles também encontraram algo lá no meio da selva que chamou a atenção. Na década de 30, os trabalhadores que limpavam a terra no vale começaram a se deparar com algo que eles lutaram para entender. Ali, entre as árvores e a vegetação rasteira, encontrava-se miríades de pedras grandes com algumas realmente enormes, com até 2 metros de diâmetro e pesando cerca de 16 toneladas. O mais estranho é que não eram meras pedras ou pedregulhos, mas sim esferas perfeitas, muito bem formadas, com uma suavidade na superfície que mostrava que estavam lá também há muito tempo, sendo considerados monolitos antigos de um tempo esquecido, mas eram artificiais. Haviam também muitas delas com cerca de 300 unidades encontradas pela paisagem ao longo dos anos que se sucederam essas descobertas. A maioria teria pensado nisso como uma grande descoberta, mas embora os trabalhadores estivessem sem dúvida desconcertados e boquiabertos, pessoal, eles não estavam lá numa expedição arqueológica, né? Eles estavam lá para limpar a terra e para plantar as frutas para a empresa. E essas relíquias estranhas estavam aparecendo em suas terras. Os trabalhadores simplesmente as retiravam para fora do caminho, com equipamento de trabalho pesado, então à mão, e alguns até pensavam que talvez tivesse ouro dentro delas, que alguém escondeu, explodindo ou mexendo lá, alterando com a furadeira. Obviamente isso prejudicou muito, né, a pesquisa, e a notícia vazou que elas podiam até indicar outros tesouros e, mais uma vez, foram cada vez mais sofrendo essas agressões até algumas serem realmente destruídas. O primeiro estudo sério foi feito sobre as esferas de pedra em 1940 pela pesquisadora Doris Stone, que na verdade era filha de um dos executivos da United Fruit Company e o futuro diretor do Museu Nacional da Costa Rica. A descoberta de Stone foram então publicadas em 1943 na respeitada revista arqueológica American Antiquity, e isso chamou a atenção de outros pesquisadores. Um deles foi o Samuel Lothrop, do Museu da Universidade de Harvard, e ele realizou algumas escavações e realmente chegou a estudar as esferas restantes. Ele mediu, mapeou suas posições e alinhamentos. Outras expedições e estudos foram esporadicamente realizadas ao longo de muitos anos, mas as esferas permaneceram em grande parte tão misteriosas quanto no dia que foram encontradas. Nós sabemos o seu tamanho, que elas são compostas de pedra muito dura, que é chamada na área de granodiorite, e elas são definitivamente artificiais na sua forma. Fora isso, só especulação e debate de muitos anos que estão fazendo ainda sobre ela até hoje, mas eu venho apresentando um sério obstáculo para responder a qualquer uma das perguntas que é feita sobre elas, gerando outras perguntas que poderiam de uma outra forma ter sido respondidas e que também possui o fato de praticamente nenhuma dessas esferas elas não permanecem mais nas posições ou alinhamento original, né, que deveriam quando foram construídas. Algumas até desapareceram, virando decoração na casa de algumas pessoas. Isso prejudicou muito ao estudo do que elas poderiam significar, mas foram originalmente descritas
sendo realmente antigas, tendo 12 mil anos de idade, embora isso tenha chegado a ser duvidado, e é difícil usar um método de datação por radiocarbono em pedras sólidas. Então a maneira mais confiável de adivinhar a idade de uma delas é compará-las com a cerâmica e outros artefatos que estão dentro dos mesmos estratos, ou seja, da mesma camada de terra que elas foram encontradas. Mas já que muitas das pedras foram removidas de suas posições originais, mesmo essa técnica não é totalmente confiável. Embora não se saiba ao certo quantos anos elas têm, baseados nos artefatos ao redor e embaixo delas que foram encontrados, as esferas foram estipuladas como provavelmente datando entre 600 e 1500 d.C. Mas por quem foram feitas também é um mistério, assim como elas foram moldadas com ferramentas primitivas com aquela perfeição, feitas à mão. Especula-se que essas esferas provavelmente foram criadas pelos ancestrais dos povos nativos, chamados de Boruca, Teribé ou Gayami da área, embora isso não seja uma plena convicção da ciência ainda. Há também a ideia de que uma civilização perdida e desconhecida foi talvez a responsável por fazê-las. Os métodos usados para fazer os pedregulhos esféricos também são envoltos em mistério, já que o tipo de rocha é muito dura, que é notoriamente difícil para ser esculpida, mas há algumas pistas. Embora um bom número de esferas seja quase totalmente suave, algumas possuem ainda marcas de ferramentas que apresentam algumas dicas de como elas podem ter sido criadas. Acredita-se que as pessoas que as fizeram teriam escolhido pedregulhos que já eram um pouco arredondados, provavelmente chechos, como a gente chama, extraídos do leito do rio Terraba, ou das montanhas próximas ali da região do Talamanca, que também tem muitos chechos. Tem havido algumas ideias de que os nativos que as criaram tiveram acesso a algum tipo de método perdido, como o uso de algum tipo de poção de amolecimento de pedras, mas aí também há poucas evidências que apoiem isso. Acredita-se que as esferas tenham sido meticulosamente moldadas através de uma combinação de fratura controlada, na qual as rachaduras são intencionalmente feitas, moídas, lascadas e bicadas com algum tipo de ferramenta bem robusta, feita de uma substância que tem que ser igualmente dura à rocha que sofre as pancadas, possivelmente pode ser até o mesmo material, o mesmo tipo de rocha. Curiosamente, as camadas externas das esferas misteriosas mostraram evidências de que elas foram submetidas a extremos de calor e de frio, provavelmente para suavizar as escamações de pedaços com o calor provido de brasas. Quando os pedregulhos finalmente se aproximaram de uma forma adequadamente esférica, sem dúvida, através de um processo de mão de obra intensa que teria levado muito tempo, seria então meticulosamente polida até uma boa maciez, usando materiais como couro áspero ou mesmo areia. Esse é um método comumente aceito para a fabricação das esferas, mas não é certo como nenhuma esfera inacabada foi encontrada e por isso não sabemos ao certo. Portanto, temos uma ideia plausível, embora ainda incerta, de quem fez as esferas, como e quando, mas mesmo assim ficamos com o porquê. Por que essas pessoas antigas passaram por todo o esforço de moldar essas pedras enormes apenas para deixá-las espalhadas pela paisagem? Como foram esses artefatos enigmáticos realmente usados? Ninguém realmente sabe com certeza, pois não há absolutamente nenhum registro deles ou de quem os criou, mas somente as teorias. Uma é que o arranjo e o alinhamento das esferas original, ou pelo menos as posições e alinhamentos estimado que elas tiveram um dia em relação às ruínas das paredes, estruturas e paralelepípedos em torno delas, sugerem que elas podem ter servido como uma forma de ferramenta para a navegação ou observação astronômica, ou mesmo como uma bússola da época. O problema é que, como já foi mencionado, quase nenhuma das esferas está em sua posição original, fazendo tudo isso ser pura especulação. Uma outra ideia é que porque algumas delas foram encontradas dentro do que teria sido uma estrutura ou em cima de montes, elas podem ter tido algum significado religioso ou sido usada como símbolo de status social. No final,
é tão pouco claro o porquê de terem sido feitas como é quem as criou e como as fez. Nós apenas não sabemos a verdade. É claro que, com um mistério tão atraente, houve mais teorias marginais, vamos dizer assim, apresentadas para as esferas misteriosas, tais como a de que elas foram trazidas da Atlântida, né? Ou construídas por refugiados do lendário continente perdido. E essa teoria foi mais notavelmente proposta nos livros, por exemplo, Atlantis in America, Navegadores do Mundo Antigo, do George Erickson, de Atlantis Blueprint, Desbloqueando os Antigos Mistérios de uma Civilização, Há Muito Perdida, do Colin Wilson. E esses são exemplos de alguma literatura relacionada. Uma outra ideia é que as pessoas que construíram as esferas tiveram a ajuda de antigos alienígenas que usaram sua tecnologia para fazer os objetos e que essas esferas de alguma forma se alinham com monumentos semelhantes em lugares distantes, por exemplo, os Moais da Ilha de Páscoa, Stonehenge e até mesmo das famosas pirâmides do Egito. No final, essas estranhas esferas enormes permanecem em grande parte tão misteriosas quanto sempre foram, monolitos inescrutáveis de outro tempo perdido. Atualmente, a maioria das esferas intactas pode ser encontrada em vários locais do país e em museus em todo o mundo, mas o desencadeamento de seu local original na selva tem feito pouco para iluminar verdadeiramente suas origens. Por enquanto, as misteriosas esferas de pedra oferecem apenas pistas fugazes sobre o significado de sua existência. E é provável que talvez os únicos que saberão as respostas verdadeiras sobre elas sejam seus misteriosos criadores. Pois bem, pessoal, essas rochas, as pedras, as famosas pedras, as esferas da Costa Rica, elas são artefatos que estão na lista clássica dos pontos mais importantes que abordam o realismo fantástico, sobretudo relacionado a mistérios do passado, em todas as suas vertentes. Sejam os escritores que preferem estudar os continentes perdidos, civilizações perdidas, quanto os que defendem a teoria do astronauta antigo, né, como dos antigos deuses serem astronautas. Então, é um tema bem clássico que envolve tópicos também bem fascinantes, bem envolventes, como civilizações perdidas, provas físicas, o desafio da cultura dos índios locais, que é conhecida, não ter como explicar como foram feitas, já que a própria cultura, até onde se sabe ali daquele povo, não explica. Um outro ponto também que eu sempre observo nesses mistérios do passado, nesses grandes monolitos, é que não é só a dificuldade em produzi-los e transportá-los, mas é como não fica nenhum pedaço de um mal feito ou abandonado. Nós temos, por exemplo, na Ilha de Páscoa, os Moais, aquelas estátuas, temos um inacabado lá para ver. No Cairo também, no Egito, quando você visita a parte onde eram feitos os grandes monolitos, né, para os templos, você tem o famoso monolito inacabado, que na hora que o escultor foi bater, ele rachou, então ele ficou lá inacabado. Mas no caso das rochas da Costa Rica, das esferas, não tem nenhum. As que tem lá destruída, rachada, foram encontradas intactas, como vocês viram no vídeo anterior, e foram agredidas porque foram envolvidas com lendas que tinham tesouros dentro, ou algum brinde, alguma espécie de recompensa para quem abrisse uma delas. Então fica assim. Eu sempre achei interessante a teoria que diz que elas foram espalhadas conforme as estrelas do céu, formando um mapa estelar realmente para fins astronômicos. Bom, se foram para ser vistas do espaço, como alguns, ou do céu, como alguns afirmam, aí já são argumentos que vão ficar mais para hipótese, né? Mas é válido.
é uma abordagem interessante. Ela é algo que se pode ser visitado até hoje, que entrou para a cultura do país até os dias de hoje, tanto é que se vocês tiverem a oportunidade de ver as cédulas do país, tem as esferas da Costa Rica. Então, elas terminam sendo um marco para a cultura, para o turismo local, e por isso há um certo interesse que elas permaneçam misteriosas. Mas muita pesquisa ainda é feita e temos aí cada vez mais tecnologia, né, para que a gente chegue em algum lugar. Agora temos também muitos achados de templos e de cidades perdidas nas selvas da América Central, sendo estudadas graças às visões de satélite, até do Google, né? E hoje qualquer um pode ter acesso a esse tipo de pesquisa. Recentemente eu vi até um menino, um adolescente, que conseguiu achar uma cidade perdida, acho que na Guatemala, de grande porte, que estava escondida entre as árvores, e ele conseguiu ver através do Google Maps. Então isso tudo acesso para os novos detetives do improvável, né? Para ter acesso a esse tipo de pesquisa que antes era um sonho para os grandes escritores da década de 70 e 80 do realismo fantástico, por exemplo. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Mande, como sempre peço, mande suas sugestões para textos, para publicações e para novos vídeos. E não esqueça de se inscrever no nosso canal, é muito importante, pessoal, para a gente continuar fazendo o nosso trabalho. Dê o seu like, deixe seus comentários, mande e-mails pelo site do Detetive do Improvável. Você já tem lá, embaixo da matéria, o seu localzinho de comentários, e contamos sempre com a participação de vocês. É o mais importante, na verdade. E vamos continuar com o nosso trabalho. Eu sou Caim Wolf, para o Detetive do Improvável.